Nesse vídeo, eu vou contar pra vocês o dia em que eu recebi o diagnóstico das minhas duas filhas, no dia que o médico olhou pra mim e me falou o que elas tinham. Então, nesse vídeo eu vou contar tudo detalhadamente. A gente que é mãe, acha que a gente tá preparada pra tudo, né? Eu já tinha reparado alguns sinais nas minhas filhas, tinha algumas dúvidas, né? Mas, na verdade, a gente sempre quer ouvir a verdade pra gente sair da zona de conforto, né? E a gente aceitar a verdade. E pra mim, o mais difícil foi depois que eu saí do consultório do médico. Depois que eu recebi o diagnóstico na volta pra casa, que eu vivenciei um momento muito difícil como mãe. Passa 1000 pensamentos na mente da mãe. Assim foi comigo, tá? Milhares de pensamentos veio a mim. Então foi um dia bem estranho pra mim. Bom, meninas, agora eu vou contar em detalhes os sintomas, né? Os sinais das minhas filhas, né? Eu tenho a Isabel e a Eloá. A Eloá, ela tem 6 anos, foi diagnosticada com TDAH. E tenho a Isabel, de 7 anos, que foi diagnosticada com autismo suporte 2. A Eloá, eu vinha suspeitando que ela tinha hiperatismo, né? Hiperatividade, né? Pela agitação dela, né? Desde muito pequenininha, muito pra frente, muito sem limite com tudo. E na escola, né, também, logo quando ela iniciou na escola, teve muitas reclamações das professoras, todo dia veio uma reclamação diferente na agenda, ela não queria ficar em sala de aula, chorava muito para ficar na escola, então ela vinha apresentando muitos sinais, muitos sintomas, né? E uma criança altamente agitada, não dormia de noite, não dorme até hoje, né? Desde muito pequenininha ela sempre me deu muito trabalho para dormir à noite. Podia colocar tarde, podia colocar cedo, tentar uma rotina, sempre ela acordava à noite. Então, até hoje, ela vai fazer 7 anos esse ano, 7 anos, né? E ela ainda acorda à noite, todo dia. Então, esse foi os sinais dela, né? Ela é uma criança bem difícil para lidar em todo canto, não aceita ser confrontada, não aceita perder alguma competição, mas é muito fácil de fazer amizades, né? Mas também ela é uma criança bem difícil de lidar, muito insistente. Mas alguns sintomas ela vem apresentando após o diagnóstico, né? Ao passar do tempo, ela vai crescendo, de acordo com o que vai crescendo, vai aumentando, né? Os sintomas, vai aparecendo outros sintomas. Assim foi com a Eloá. A Isabel, né? Que foi diagnosticada com suporte 2, autismo suporte 2, ela tem 7 anos. Os primeiros sinais que ela apresentava, uma criança muito sensível, muito isolada, não tinha amizade com crianças, quando saía não brincava, ficava dentro de casa, próximo da gente, não olhava fixamente, não interagia com ninguém. Se fosse falar alguma coisa, ela quisesse ir no banheiro, água, ela tinha que falar no meu ouvido, né? E muitas das vezes não queria falar. Eu tinha que ficar insistindo, aquela assistência de mãe, né? Que só a mãe sabe lidar com o seu filho. E esses foram os primeiros sinais dela, né? Ela também, quando se aborrecia ou se chateava com algo, ela se isolava no quarto dela, de trás da cortina, ficava chorando em silêncio, não demonstrava o sentimento, não sabe se defender. Esses foram os primeiros sinais da Isabel. E com o passar do tempo, ela foi apresentando mais ainda, né? Foi a sensibilidade, né? De barulho. Assim, ela não tem muita sensibilidade a barulho, mas quando o barulho tá bastante alto, ela se incomoda, né? E foi que eu tive que comprar um abafador pra ela. Ela gosta muito de brincadeiras sozinha, né? Ela gosta de pintar muito sozinha, montar quebra-cabeça, brincar de pecinhas, né? Aquelas pecinhas educativas. Dominó, ela gosta muito dessas brincadeiras que fica sentada com mais tranquilidade. Mas após a medicação que ela começou a tomar, ela melhorou bastante, né? E esse foi os sinais que foi apresentado para as meninas, tá? Meninas, e aí, no dia, né,
do diagnóstico, que eu levei elas ao médico, né? Foram 3 especialistas que acompanhou elas. Foi psicóloga, psicopedagoga e o psiquiatra, né? Passou por esses 3 especialistas para dar o diagnóstico, né? E aí eu levei o relatório da escola, né? Eles perguntam, enquanto ele vai anotando tudo lá no computador, no papel, lendo o relatório, eles vão dizendo, né? Quais sintomas do seu filho, o que tá acontecendo, como é. E aí vem o diagnóstico, né? E aí, minha gente, depois que eu saí daquele consultório, quando o médico falou, né? Assim que as psicólogas foram as primeiras a falar. Que eu fui contando, ela vai prestando atenção na criança, né? Elas já falaram logo, olha, mãe, a sua filha tem isso. Eu tenho suspeita dela ter isso. E mãe, eu tenho suspeita que a Isabel tem isso, né? Da Eloá, pra mim, não foi muito impactante, por conta que ela apresentava muitos sinais, né? Demonstrava muitos sintomas. Já a Isabel, eu imaginava que ela só tinha problema com ansiedade, porque ela tem muita ansiedade, né, Isabel? Muita ansiedade. Então, eu achei que era um problema só de ansiedade. Não imaginava nunca no meu pensamento que a minha filha ia ser diagnosticada com autismo. Então, depois do diagnóstico, depois que eu saí da sala do médico, né, do consultório, que eu vinha pra casa, minha gente, a gente fica pensando muitos pensamentos. A gente como mãe, a gente fica, meu Deus, como é que vai ser daqui pra frente? Como vai ser o futuro das minhas filhas? Como vai ser daqui pra frente? Se elas vão conseguir vencer na vida, se as pessoas vão tratá-las bem. Pensei na escola, pensei na convivência com as pessoas, eu pensei em tudo. A gente como mãe, a gente quer super proteger, né, nossos filhos, quer criar uma bolha ao redor deles. Mas infelizmente a gente não consegue dar essa proteção 100%, principalmente na escola, né? Eu me preocupo muito na escola, porque a Isabela tem muita dificuldade, né, na leitura, na interação com as crianças, não se defende, não expressa o que tá sentindo, ela não chega pra professora quer ir no banheiro, ela não fala, sabe? Ela é uma criança assim, já ela é muito pra frente, né? Ela é uma criança bem difícil, muito fácil de fazer intriga com alguma criança, algum coleguinha. Ela é uma criança bem difícil, né? Então eu penso tudo nisso na escola, principalmente, porque é onde elas ficam sem mim, né? Eu não consigo defender elas de nada. A gente quer mãe, a gente quer defender os nossos filhos, as nossas filhas com unhas e garras. A gente quer defender eles de tudo. A gente não quer que aconteça nada a eles, principalmente mãe atípica após um diagnóstico, né? E infelizmente na escola a gente não consegue ter esse controle, mas eu peço muito ao Senhor, meu Deus, que me ajude, né, nesse processo, nessa jornada aí, né, que eu tô vivendo. Não só eu, mas outras mamães, né, que devem estar me assistindo agora. Você que é mamãe atípica também. A gente tem que pedir a Deus, assim, uma força que a gente não consegue ter sozinha, porque é bem difícil o processo, né, meninas? Então, esse é os detalhes, né, que aconteceu comigo e com as minhas filhas. Estou batendo um papo aqui real com vocês, tá? Porque é muito bom, né, a gente botar pra fora tudo isso, compartilhar nossas experiências, relatar, porque assim outras mamães aprendem. Às vezes tem alguma mamãe, né, aqui passando por esse momento, investigando se seu filho tem algum tipo de autismo ou TDAH, eu não sei. Mas então eu gosto de compartilhar isso com vocês, tá? Pra tentar ajudar de alguma forma e também ao mesmo tempo eu desabafar, né? Outra coisa que ninguém me contou e que eu não sabia, né? É que depois do diagnóstico vem um luto, né? O luto da mãe. Mas também vem uma força que nem a gente entende, minha gente, né? Só a mamãe atípica vai entender. Vem uma força que a gente não sabe expressar, mas a gente sente, a gente enfrenta tudo que vier. E depois do diagnóstico eu chorei, eu questionei, eu tive medo, tenho medo ainda. Mas também depois do diagnóstico me ensinou a lidar com a situação, a enfrentar tudo o que vier pela frente. E também ensina, né,
a gente ajudar os nossos filhos, as nossas filhas, a enfrentar a qualquer coisa, né? A ajudar eles de alguma forma, na escola, nos ambientes que for, a saber lidar com o temperamento de cada uma, né, das minhas filhas. Então foi assim, depois do diagnóstico comigo. E o que eu diria, né, para uma mãe que está vivenciando isso agora: você não é fraca por muitas das vezes você chorar. O seu filho não é um problema. Se você está vivendo, né, isso agora, esse momento, respira, assim como eu respirei, estou respirando. E você vai aprender a ser mais forte cada dia mais. E esse foi o dia, né, que mudou a minha vida completamente. E se você quer continuar a acompanhar aqui minha jornada, né, como uma mãe atípica, contando algumas experiências, relatos, dando alguma dica do que eu for aprendendo aqui, vou compartilhar cada momento que eu vou passando por aqui, tá, com vocês. E se você, né, recebeu algum diagnóstico da sua filha ou do seu filho, compartilhe aqui comigo nos comentários, tá, que eu vou amar ler, tá, fazer parte do seu momento também, tá, da sua experiência. Então é isso, meninas, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que esteja ajudado de alguma forma, né, vocês. Esse vídeo, tá, ficou um pouquinho longo, desculpa, mas é porque eu tive que contar detalhes, né, do meu relato, da minha experiência, como foi esse dia, tá. E eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá. Um forte abraço pra vocês, meninas, vocês são fortes, mães atípicas, tá. Que Deus abençoe infinitamente a cada uma de vocês, dando muita saúde, fortalecimento, força, ânimo, para continuar aí nessa jornada, nessa missão de mamãe atípica, tá? E é isso, meninas, vou finalizar por aqui.